Queridos, deixa eu compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho certeza que essa palavra pode ser um balizador para a sua vida. Eu estou realmente com expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer essa noite. O ano passado, no aniversário da nossa igreja de 5 anos, o Senhor falou algo no meu coração e nós compartilhamos como igreja e nós repetimos algumas vezes que era o ano do... Olha aí, que coisa maravilhosa, né? Um lembrou da irmã aqui, que lembrou depois por causa do irmão. 3 em 1, eu lembrei também. Tá bom, Deus é bom. Mas foi proposital, né? Essa pausa dramática, e não é para te trazer condenação. Não muito condenação, só um pouquinho. Brincadeira. Nós falamos sobre isso, e eu quero assumir um erro meu. Eu acho que nós falamos muito pouco. Nós falamos pouco sobre isso. Nós deveríamos ter falado mais sobre isso. Então eu vou corrigir esse erro a partir de agora, amém? Agora, querido, eu quero te dizer que algumas pessoas pegaram essa palavra. Algumas pessoas ao longo do ano repetiram algumas vezes para mim: é o ano do 3 em 1, a gente está vivendo isso. E eu vi algumas famílias viverem mudanças profundas e radicais com base nessa palavra, amém? Glória a Deus. Agora, por que, já que era para a igreja Verbo Sapopemba, por que todo mundo que é do Verbo Sapopemba não viveu isso? Querido, é aí que está. Porque a profecia, aquilo que o Senhor fala, obviamente tem aspectos de algumas palavras de Deus que são determinantes, né? Deus fala algumas coisas e já era, vai ter que se cumprir. Agora, existem elementos que Deus nos anuncia e Ele espera a nossa justa cooperação. Repete comigo: justa cooperação. Se não cooperamos, ficamos aquém, ou vivemos em partes aquilo que Deus falou, mesmo tendo sido Deus que falou. E você pode ver no Antigo Testamento alguns exemplos disso. A nação de Israel, por exemplo, não se posicionando em palavras que Deus expressamente disse, mas pela falta de posicionamento, eles não entraram. Amém? Nós precisamos tomar cuidado, querido, porque entender a soberania de Deus não é desculpa para preguiçoso. Às vezes a gente fala: não, Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Deus só está no controle daquilo que a palavra dele tem controle. E às vezes a nossa desculpa é: Deus está no controle de tudo. Então é como se a visão que a gente tem é como se Deus estivesse como controlando uma marionete, e Ele está vendo tudo e Ele está orquestrando. Querido, eu não consigo olhar para as Escrituras e enxergar dessa forma. Por exemplo, tem exemplos nas Escrituras, e eu estou demorando mais do que eu esperava na introdução, mas amém. Tem exemplos na Escritura de um rei que o Senhor dá uma sentença: vai morrer, velho. Ezequias, Deus fala: vai morrer. Vai lá para o profeta e fala: vai morrer. E aí o profeta obediente fala para o rei: Ezequias, arruma a tua casa aí que já era. Ezequias vira para a parede na cama dele, chora, e ele fala: Senhor, eu fui fiel ao Senhor. E começa a se arrepender, começa a falar com o Senhor. O profeta ainda estava no quintal. Deus fala: volta lá. Estou dando mais 15 anos para Ezequias. Isso está na minha e na sua Bíblia, querido. Então, nós precisamos tomar cuidado com uma visão desequilibrada da soberania de Deus, que nos coloca num conforto que nunca foi ideia de Deus. Amém? Agora, aquilo que o Senhor falou, é minha e sua responsabilidade velar por aquilo que Ele falou. Amém? E é sobre isso que eu quero falar. Sobre a nossa atitude depois que recebemos uma profecia da parte de Deus. Amém? Esse ano o Senhor compartilhou uma palavra
descanso e aceleração. Quantos aqui desejam viver isso? Querido, a gente vai falar disso bastante, e a gente vai repetir isso, e a gente vai lembrar disso. E deixa eu te dar um conselho. Sabedoria diante de uma promessa de Deus não é tentar fingir que a coisa está acontecendo. Sabe, um casal que acabou de brigar, e aí chega a visita em casa. Aí, tipo, sabe aquele famosa meteção de louco? Finge que está tudo bem, mas todo mundo percebe que não está tudo bem. Então, isso não é sabedoria com Deus. Às vezes o Senhor nos faz uma promessa, descanso e aceleração, e você está mais ansioso do que em qualquer outra fase da sua vida. E é bobagem você falar, não, isso é só uma impressão, é mentira do diabo, eu estou vivendo descanso e aceleração. Tá não! E sabedoria é você chegar e dizer, Senhor, eu confio que a sua palavra é a verdade, e eu sei que eu não estou vivendo esse negócio, então vamos resolver. Querido, meu conselho para você essa noite é: não ignore o elefante na sala. Deus gosta quando o seu povo chega diante dele com questões sinceras. Eu estava me preparando para vir para cá hoje à noite, e subiu uma frase no meu coração: as maiores respostas são privilégio daqueles que têm as melhores perguntas. E às vezes a gente acha que viver a vida de fé é ter pergunta nenhuma. Querido, existem perguntas sinceras, como foi Maria, por exemplo. O anjo aparece para Maria, salve a agraciada, e aí ela fica assustada e fala, você vai conceber, vai dar à luz a um menino. E ela fala, como? Eu não tenho relação com homem nenhum. Era uma dúvida sincera. O que o anjo fez? Explicou. Olha que coisa linda. Teve uma dúvida sincera, teve uma explicação, e ela recebeu pela fé. Agora, o cunhado dela, o marido da prima dela, ele tem uma experiência muito parecida. O anjo aparece e fala sobre o nascimento de João Batista, e aí ele tem uma dúvida, não uma dúvida sincera, mas uma dúvida baseada em incredulidade. Uma dúvida de quem diz, eu não sei se você consegue. Existe um abismo entre dúvidas sinceras e incredulidade. Incredulidade é decidir não acreditar mesmo depois que Deus explicou. Amém? Então, se tem um elefante na sala, traz ele para o assunto com Deus. Fala, Deus, vem cá, por que o Senhor falou do descanso e aceleração? Eu não estou vendo isso daqui muito bem na minha vida. Me ajuda, Senhor, me ensina, Senhor, eu quero viver, Senhor. Sabe, querido, com a disposição de coração de uma criança, de quem realmente deseja viver isso. Amém? Glória a Deus. 1 Timóteo 4, versículo 14. O texto diz assim: não negligencie. Deixa eu ver se eu estou na versão certa. Tô. Não negligencie o dom que lhe foi dado pelo que, gente? Vamos lá. Não negligencie o dom que foi dado a você por... Aleluia. Com imposição de mãos dos presbíteros. Versículo 15. Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Agora, peraí. A gente está falando de Timóteo. O cara era o pastor da maior igreja do mundo naquela época. O cara foi treinado pelo próprio Paulo. O cara era bom. Ele era... Paulo fala da fé da avó dele, da mãe dele e dele. Pensa aí. O cara tinha pedigree, crente, pastor. Recebeu a imposição de mãos do próprio Paulo e dos presbíteros. E aí Paulo dá um conselho para ele: ei, não negligencie. Não, Paulo, peraí, quem profetizou na minha vida foi você, velho. Vai acontecer. Querido, Deus falou, agora o nosso papel é não ser negligente com o que Deus falou.
Paulo fala, olha, foi-lhe dado um dom. Não negligencie esse dom. Ele diz, seja diligente nessas coisas. Sabe, querido, o que vai fazer diferença no nosso resultado, mediante as promessas de Deus que nos foram entregues, é a nossa diligência na promessa de Deus. É voltar os nossos olhos para a promessa, é diligentemente trazer a nossa atenção para a promessa, é meditar de novo na promessa, é nos abrigar na promessa. Essa diligência é o que faz a diferença. Amém? Aleluia. Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Agora, querido, há em Deus uma expectativa de uma resposta de fé da nossa parte. Deus tem expectativa na nossa resposta de fé. Eu não gosto, eu já ouvi algumas pessoas afirmando isso, eu particularmente não gosto dessa frase, de que Deus não pode fazer nada se o povo dele não crer. Eu acho problemática essa frase. Mas eu concordo que na maioria das vezes Deus espera o povo dele crer naquilo que ele falou. Aleluia. Sabe, meu irmão, Deus, ele te faz uma promessa, e a maneira que Deus espera que você responda a essa promessa é sendo diligente nessas coisas. O fato de você estar batendo na mesma tecla sem mudar de assunto com Deus demonstra para o Senhor que você confia no que Ele diz. Amém? As promessas de Deus, elas devem ser um guardião para o nosso coração. Vamos ler Salmo 119, versículo 49. Está recebendo algo bom essa noite? Aqui o salmista, ele está falando com o Senhor, lembrando o Senhor daquilo que o Senhor disse para ele. Olha só, lembra-te, dizem, alguns atribuem o Salmo 119 a Esdras, eu não tenho certeza, amém. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste o que, gente? Oh, aleluia. Querido, as promessas de Deus nos levantam a esperança, levanta a esperança no nosso coração, aleluia. Querido, as profecias devem ser a nossa fonte de esperança, amém? Continua. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. Oh, texto maravilhoso. Sabe, o que o salmista está dizendo é: Senhor, lembra da tua promessa, porque eu mesmo não esqueci. A sua promessa é o meu consolo no meio do sofrimento. A sua promessa é o que me conforta no meio dos problemas, das tempestades. Eu me abrigo na sua promessa. Aleluia. Sabe, querido, um dos textos que para mim mais revelam esse negócio de descanso e aceleração está lá em Isaías 40. Eu acho que é o versículo 31, Renzo. É isso. Texto muito famoso, né? Musiquinhas que a gente cantava quando era criança na igreja. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Muitas vezes, por conta do linguajar, nós perdemos alguns detalhes das Escrituras. Porque, eu até anotei aqui, esperar no Senhor não é, quem espera no Senhor? Senhor, estou esperando, viu? Enquanto isso vou lavando uma loucinha aqui, Deus, mas eu estou esperando. Quando chegar, toca a campainha, viu? Não, querido, não é essa atitude que Deus espera. Esperar não é, Senhor, beleza, estou esperando. Não tem mais o que fazer, eu vou esperar mesmo, né? Fazer o quê? Não, querido, isso não é esperar no Senhor. Esperar no Senhor, o esperar aqui traz a ideia de depositar nele a nossa esperança. A palavra aqui usada no hebraico é a palavra kavá, que significa esperar com expectativa. Aleluia! Repete comigo, esperar com expectativa. Querido, se você diz que está esperando as promessas do Senhor e nem lembra de quais são as promessas do Senhor, você está esperando é nada. Você só está deixando o tempo passar, o calendário correr e a vida te levar como o Zeca Pagodinho faria. Esperar no Senhor é aguardar com expectativa, meu irmão.
É falar, o Senhor falou, Ele vai fazer, Ele é fiel para cumprir, é renovar a sua expectativa. Essa palavra também traz a ideia de aguardar com esperança. Traz a ideia ainda de unir-se e entrelaçar-se. Uau! Se esse dicionário estiver correto, esperar no Senhor é se entrelaçar com o Deus que fez a promessa. É por isso que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Querido, o lugar onde você deposita a sua esperança te torna alguém exausto ou alguém com forças renovadas. Servir a Jesus com a disposição certa de coração, querido, pode nos cansar fisicamente, mas tem brilho no olho. Tem alegria, tem prazer, tem regozijo. É assim que se serve ao Senhor. Quando a gente coloca a nossa esperança no Senhor, mesmo que exteriormente venhamos a nos cansar, interiormente, o apóstolo Paulo disse, né? Mesmo que exteriormente o meu homem esteja perecendo, por dentro eu estou sendo renovado. Querido, esse é o resultado de depositar no nosso Deus a nossa esperança. Aqueles que esperam, que colocam sua esperança no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Aleluia. Repete comigo, eu corro e não fico exausto. É uma boa confissão para você fazer na esteira. Andam e não se cansam. Aleluia. Querido, isso é descanso e aceleração. O princípio para descansar e acelerar ao mesmo tempo é colocar a sua esperança no lugar certo. Onde a sua esperança deve estar? No Senhor e nas suas ricas promessas. É lembrar de novo, Ele falou e Ele é fiel para cumprir. Ele falou e Ele não muda de ideia. Ele é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Então depois da profecia, o que vem? Vem o seu papel de, em primeiro lugar, meditar na palavra de Deus. Tem um texto que está lá em Josué 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Texto muito famoso. Diz assim, não deixe de mencionar as palavras do livro desta lei e de meditar nelas. Quando, gente? Aleluia. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo você fará. Quem que vai fazer prosperar? Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Eu lembro de um professor de Bíblia que ele falava que algumas versões trazem de fato mencionar e meditar, mas de fato é quase que uma palavra análoga, porque meditar em alguns dicionários é traduzido como repetir em voz baixa ou balbuciar. Sabe o que é isso, querido? É você estar lembrando, Deus falou, Deus falou. Senhor, eu creio no que o Senhor falou. Senhor, é verdade. Querido, é você estar mencionando, é você estar ruminando, é você estar trazendo à tona de novo e de novo e de novo aquilo que Deus falou. Meditar é você considerar a palavra de Deus tão importante ao ponto de pensar nela de novo. Deixa a palavra de Deus ser o que habita na sua mente. Deixa a palavra de Deus ser aquilo que ocupa os seus pensamentos, querido. Aleluia. O que vem depois da profecia? Em primeiro lugar é meditação. Conforme você medita na palavra de Deus, mais a palavra de Deus cria raízes no solo do seu coração. E então você consegue cumprir fielmente aquilo que Deus falou. Sabe, querido, e obviamente nós devemos meditar na palavra escrita de Deus, nas sagradas escrituras. Mas, querido, existem promessas específicas que foram feitas ao seu respeito. Medite nelas também, relembre elas, traga-as à memória, amém? Aleluia. Glória a Deus. Tem um texto lá em Salmo 1, no versículo 1.
Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Só isso aqui já dava uma ministração, né? Coisa boa. Quem define como você anda? O seu youtuber predileto? O treinador motivacional que você mais gosta? O influencer? Ou é o Senhor? Porque, querido, ele fala que é mais do que feliz aquele que não vive segundo o conselho dos ímpios. Aí ele avança. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Posso, né? Existem coisas, querido, que nós deveríamos ser mais radicais. A gente precisa ser seletivo com aquilo que nós estamos deixando entrar pelos nossos ouvidos. Eu lembro de um dia que a gente foi tocar numa formatura de um rema e o baixista lá do nosso grupo, ele era um homem mais velho, tal, e alguém ia contar uma piada que não deveria contar, sabe? Um bando de crente reunido, alguém ia falar algo que não deveria falar. E aí esse irmão, o baixista lá da igreja, ele falou assim: cara, não me conta, eu não quero saber. A gente, tá, beleza, né? E não contou, tal. Aí ele depois concluiu, ele falou: cara, eu sou terra fértil. Tudo que cai aqui frutifica. Por isso que eu não posso permitir que sementes ruins caiam aqui. Então nem me fala. Caramba, baixo não toca bem não, mas bicho prego, brincadeira. Ainda bem que eu não citei o nome do irmão, né? Aleluia. Mas nós precisamos ser seletivos, querido, com aquilo que está vindo aos nossos ouvidos. Sabe por quê, querido? Porque você é terra fértil. Seu coração é terra fértil, meu irmão. Não dê ouvido para qualquer coisa, não dê ouvido. É só um comentáriozinho, cheio de veneno do inferno. Querido, nós precisamos. O irmão da diretoria do nosso ministério, Tiago Garcia, ele fala assim: toda fofoca morre quando chega no ouvido de um sábio. O sábio sabe como resolver a fofoca. Ele fala: não fale comigo, não quero ouvir. Pronto. Aleluia. Se assentar na companhia dos zombadores pode comprometer tua vida. Eu lembro de uma história do irmão Scott Webb, um pregador americano, e ele foi discipulado pelo próprio irmão Reagan. E ele fala que um dia, num jantar de pastores, ele sentou numa mesa e os pastores daquela mesa estavam criticando um ponto de um sermão do irmão Reagan de uma maneira muito jocosa. E aí ele pega o pratinho de comida dele e ele falou: eu era mais jovem, era só 50 a mais e eu tinha 22, 23 anos. Aí ele pega o pratinho dele e vai saindo da mesa sem dar tchau. Aí ele: onde você vai, rapaz? Ele disse: a Bíblia diz para eu não me assentar na roda dos zombadores, eu não vou ficar aqui. Deixou o bando de pastor para trás e foi-se embora. Querido, nós precisamos ser um pouquinho mais radicais com aquilo que está chegando no nosso ouvido, amém? Vamos continuar. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei faz o que, gente? Oh, aleluia. Vamos continuar. É como a árvore plantada junto a ribeiros, dá seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Consegue perceber o resultado de você não colocar a sua atenção nos ímpios, escarnecedores, zombadores, mas colocar a sua atenção na palavra de Deus e meditar na palavra de Deus dia e noite? Isso te torna como uma árvore plantada junto ao rio de águas vivas, meu irmão. Ao rio de águas vivas. Enquanto eu pensava nesse versículo, a imagem que veio no meu coração é que quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais raiz ela cria no meu coração. Quanto mais eu
trago a palavra de Deus à minha memória, aos meus pensamentos, mais profundas ficam as minhas raízes. E vai ter um dia que essas raízes elas vão conseguir tocar nesse rio e receber desse rio, fonte do próprio Deus. Amém? Querido, eu vou dizer isso, não é para me gabar diante de Deus. É porque é um exemplo que realmente é apropriado com isso. Meu irmão, ele foi diagnosticado com uma doença muito séria há um tempo atrás. E eu lembro que a minha reação foi tipo, beleza, tá tudo bem, cara. A gente já tem a palavra, tá tudo certo. E depois eu fui para casa, nessa época meu irmão morava em Arujá, eu fui para casa pensando assim, que irmão horrível que eu sou. Porque não foi, eu não quis lacrar, eu não quis parecer um grande homem de fé, porque meu irmão é meu irmão, cara. Ele conhece a maioria dos erros que eu cometi. Eu não preciso parecer alguém, para ele. Mas foi minha reação. Ele falou desse negócio sério e minha reação foi, não, beleza, tudo certo. E aí depois, no final daquele ano, a gente estava numa confraternização de ano, né, da virada de ano. E meu irmão foi pregar, né, era na casa dele. E aí ele contou esse testemunho. Ele falou assim, eu vejo o chamado apostólico na vida do Dedé, porque quando eu falei para ele dessa doença, ele falou assim, talvez seja para isso que você está aprendendo a palavra há tantos anos, né? Eu não lembrava de ter falado assim, de ter sido um irmão tão horrível. Mas no final, eu fiquei pensando nisso. Por que essa foi minha reação? Porque para essa área, eu estou meditando há bastante tempo. Então a reação espontânea foi dizer, beleza, a gente já tem a resposta para isso. Para esse ponto aqui já tem a resposta. E querido, eu não quero aparentar que para todas as circunstâncias da vida eu sou assim. Não, querido, eu estou crescendo. Está todo mundo crescendo. Eu só estou dizendo que existem áreas das nossas vidas que nós já dedicamos mais tempo de meditação, que a nossa reação óbvia se torna a palavra. Essa é a ideia que Deus tem para nós meditarmos tanto nas verdades que Deus falou, ao ponto da nossa reação se tornar um ato de fé. Abraão meditou na promessa de Deus, que seria pai de nações. Meditou tanto, ao ponto disso do Senhor mudar o seu nome. E as pessoas passarem a tratá-lo de acordo com o nome novo que Deus lhe deu, de acordo com a promessa. Querido, ele meditou tanto na promessa, ao ponto da promessa definir a identidade dele. Amém? Você está recebendo algo essa noite? Glória a Deus. Meu conselho para você essa noite é: medita na palavra. Tem um texto, está lá em Tessalonicenses, acho que é 5:20. É isso. Olha que versículo maravilhoso. Não tratem com desprezo as profecias. Que coisa maravilhosa, né? Pastor, eu não trato com desprezo. Quando vem profetizar, eu recebo. Você recebe e guarda onde? Isso que você recebeu da parte de Deus, você guardou aonde? Naquele baú velho com as malas e as blusas que você usa uma vez por ano? Ou você deixa isso à vista, para sempre você olhar para essa promessa, para sempre você lembrar dessa promessa, para essa promessa passar a definir quem você é? Não trate com desprezo as profecias, querido. Amém? Eu queria ir para outro tema, mas, bom, beleza, eu vou ser muito rápido com isso. Primeiro, recebi. Vou meditar sobre isso. Segundo, eu vou agir de modo diligente. Eu vou perseverar na promessa até que ela se cumpra. O que Deus falou sobre a sua vida, querido, requer da sua parte aceitação, mas requer da sua parte diligência em obedecer. Aleluia. Qual é um erro comum
Muitas vezes temos promessas da parte de Deus, recebemos, meditamos, pensamos nisso e caímos no erro de tentar fazer a promessa se cumprir com a força do nosso braço. Isso até parece fé, mas não é. Deus, eu vou dar um exemplo de coisa física, tangível, que fica mais fácil exemplificar. Deus fala, vou te dar um celular. Aí você, glória a Deus, eu recebo, Senhor, obrigado pelo celular, aleluia, já é meu. Aí você vai ver, quantas parcelas será que faz? Sou eu tentando usar os meus recursos naturais e os meus meios naturais para cumprir aquilo que Deus disse que ia fazer. E o problema, querido, é que às vezes o Senhor queria fazer sem precisar do seu braço. Só que por conta da sua ansiedade, que você chama de fé, Deus fica impedido de te alcançar. Então, deixa eu te dizer uma coisa, o que Deus falou, Ele vai fazer do jeito dEle. E o seu papel não é tentar antecipar as coisas, o seu papel é só fazer o que Deus falou. Só obedecer o passo que Ele mandou você dar. Senhor, mas eu dei esse passo, só que não é suficiente. Obedece. Imagina, pai de nações, Deus dá Isaac, beleza, agora tem Isaac, já um é melhor que zero, beleza, estamos no caminho, vai acontecer, Deus é bom, vai acontecer. Deus fala, agora me dá Isaac. Aí não, Deus, peraí. Aí é um passo para trás, Deus. Pai de nações vai ser através de Isaac, como que eu vou matar Isaac? E Deus não explicou. Dá Isaac para mim, Abraão. Aleluia. Nosso papel é só obedecer. Nosso papel não é entender como vai funcionar o processo. Nosso papel não é ter a estrutura de tudo que vai acontecer. Nosso papel é só obedecer. Querido, muitas vezes estamos exaustos porque estamos fazendo aquilo que o Senhor não pediu para nós fazermos. Posso te dar um conselho de amor? Faz só o que Deus pediu e depois descansa. O Senhor fala, Josué, vamos lá, derrotar a cidade de Jericó. Talvez você imagine que Jericó tinha uns murinhos de madeirite, né? Que aí vem o lobo mau, sopra e cai o muro. Não, meu irmão, os estudiosos e a arqueologia bíblica aponta isso, que as paredes de Jericó tinham aproximadamente de 4 a 6 metros de espessura. Passava um carro em cima do muro. Aí Deus fala, beleza, vamos lá, derrotar Jericó. O senhor viu o tamanho desses muros? Tá bom, vou dar uma estratégia para vocês. Anda em volta da cidade. Deus, sério, andar em volta da cidade? Sim, dá uma volta na cidade, uma por dia. Volta, nada aconteceu. Dá uma volta na cidade, volta, nada aconteceu. Até o 7º dia. No 7º dia Deus diz, então, hoje vocês vão dar 7 voltas na cidade. E depois, Senhor, a gente pega uma picareta e começa... Não, depois vocês gritam. Senhor, me ajuda aí, né? Querido, aí que está o problema. Seu papel não é entender, é obedecer. Era só dar 7 voltas e gritar. E deixar Deus fazer o que Ele disse que ia fazer. Posso te dizer com amor, Deus não precisa da tua ajuda. Ele quer a tua obediência. Muitas vezes estamos cansados, sobrecarregados, tristes e desanimados, porque nós decidimos dar a Deus aquilo que Ele não nos pediu. Seu papel é só obedecer, querido. Seja fiel e obediente. E o Senhor que prometeu vai cumprir. Amém. Deixa eu repetir, você não precisa ajudar Deus. Deus sabe como ser Deus. Melhor do que você sabe como ser você. Então descansa. Aquilo que Ele prometeu vai ser do jeito dele. Obedeça, dê os passos
e assista Deus trabalhar. É assim que a gente vive uma vida de descanso, enquanto Deus nos acelera. Aleluia. Glória a Deus. Você recebeu algo bom essa noite? Bênção.